hoje, então, nosso momento aqui é de falar sobre John D. Lake, e é interessante a gente falar sobre isso, porque a gente vai aprender algumas razões que talvez nos incentivem, né, a buscar ter resultados fantásticos ou simplesmente esperados, né, conforme a Bíblia, ok? Então, o que é mais interessante de tudo é que John D. Lake ele teve um ministério de cura. Ele ficou lotado de tempo, não conseguia atender tudo, ele precisou treinar outras pessoas. Lembrando que ele foi treinado antes, né? E essas pessoas foram treinadas e operaram também cura. Curry Blake resgatou esse ministério depois de alguns anos que ele havia falecido, e ele passou também a operar em cura, e ele treinou pessoas que passaram a operar em cura, né? Hoje já existem mais de 250 mil pessoas que foram treinadas, todas que foram devidamente treinadas, creram na mensagem, na palavra de Deus, operam em cura, eu sou uma delas. Pessoas que eu treinei todas, 100% das pessoas que eu tive tempo com elas, né, para treinar, e treinamentos bem menores que esse, talvez um pouco mais práticos, estão operando em cura, ok? Então, é algo interessante para a gente saber a respeito disso aí e ver o que levou essas pessoas a chegarem onde ela chegou. Quem sabe não seja uma razão aí para a gente estar lá, tá bom? Então, quem está com o seu manual, vamos lá para página 14, ok? Página 14. Introdução a John D. Lake e a John D. Lake Ministries, né? Esse ministério de John D. Lake. Então, ele nasceu, John D. Lake, em 1870, tá? 18 de março, em Ontário, Canadá. Ele teve 16 irmãos e irmãs, né? Então, 16 irmãos. 8 morreram de doenças e enfermidades antes dos 21 anos. Em 1866, ele tinha 16 anos e ele foi salvo em uma reunião, né, do Exército da Salvação, e ele mudou então para os Estados Unidos. Com 21 anos, ele foi ordenado pastor metodista, mas ele não entrou para o ministério, e ele começou então 2 jornais, ok? Em 93, com 23 anos, ele casou-se com Jane Stevens, que sofria de problemas cardíacos sérios, né? Ele associou-se com John Alexander Dowie, o qual ele se tornou diácono e presbítero nessa organização de Dowie, ok? E eu já quero dar uma pausa por aqui, porque aqui a gente aprende muita coisa, né? A primeira delas é que vocês perceberam, 8 irmãos de John D. Lake morreram antes de completar 21 anos. Então, o que a gente vai ver na história de John D. Lake não é uma unção especial de cura. A gente vai ver uma história, não é, de doenças, uma história de mortes. Para pensar no cenário, imagina John D. Lake crescendo, um irmão morreu. Funeral, velório, cemitério, essa coisa toda e tal, não sei o quê. John D. Lake olha para o lado, irmão doente, irmão doente, irmão doente, corre para o hospital, corre para médico, corre para isso, volta, remédio, sofrendo, grita em casa, choro, doença, doença. Irmão morreu, funeral, cemitério, velório, essa coisa toda. O outro tá ruim também, corre para lá, corre para cá, doença e tal, parece que vai morrer, não morreu. O outro foi, tava ruim também, morreu, velório, cemitério, funeral. Muita dor. Muita dor. Antes de 21 anos, metade dos seus irmãos morreram. Isso, sem dúvida nenhuma, foi um grande impacto para ele, né? Sobre ele, né? E algo que a gente aprende, né? E pessoas que têm mais acesso, é que ele aprendeu ou desenvolveu ódio por isso, né? Ódio pelo quê? Pela doença, ódio pela morte, né? Ódio por chegar crianças, né? Puras, enfim, crianças, né? E vir algo que derruba elas, fazem elas sofrerem, agonizarem e matar essas pessoas. Então, é algo que fez muito parte da
da vida dele e ele desenvolveu esse ódio contra a doença, ok? Contra a morrer de doença e essa coisa toda. Isso é uma chave, né? Que é determinado como uma chave para que você seja efetivo no ministério de cura. Nós precisamos aprender a odiar as pessoas de forma nenhuma. Odiar as doenças e as enfermidades, não é? Entender que elas não deviam estar ali, que elas vêm para fazer coisas ruins e nós não gostamos dela. Ou, sendo rasgado verdadeiro, odiamos ela. Odeia a cura. Ou, odeia a enfermidade. Odeia a doença. Eu amo a cura. Não é? Olha, uma coisa e a outra, né? Você ama um e odeia o outro. Ok? A Bíblia diz que doenças e enfermidades são malignas. Ok? Se não acredita nisso, vá a um hospital. Talvez o hospital da criança, hospital onde tenha crianças e veja elas sofrendo, né? Crianças inocentes, crianças que não se justificaria elas estarem merecendo aquilo que elas estão passando e veja o quão maligno é uma doença. Doença, ela é maligna. John D. Lake, ele era chamado de médico, né? Muitas vezes vai ver chamando ele de Dr. Lake ou Dr. Lake, mas ele não era médico, né? Ele não teve uma formação em medicina, né? Ele nunca teve essa formação, ok? Só para ficar claro, mas ele foi chamado assim, não foi à toa. E 8 irmãos morreram. Desses outros 8 que não morreram, dois desses irmãos tiveram câncer e o outro irmão tinha problemas sérios de coração. Praticamente a família toda era doente. Toda era doente. E quando ele chegou em Chicago, ele ouviu falar de John Alexander Dowie, ok? Que ele tinha um tremendo ministério de cura. Era muito famoso por curar os enfermos, as pessoas. E provavelmente era o maior ministério que existia neste século. Apesar de que ele perdeu a força depois que ele morreu, pela forma que ele morreu, o que é uma pena, porque era um ministério bem considerável, ok? Então, a família de Dr. Lake, eles foram para Chicago e eles foram instantaneamente curados nos cultos que acontecia nas igrejas de Dowie, ok? Então, eles tiveram um primeiro contato com o ministério que dizia curar e que curava, porque eles eram enfermos e eles foram curados, ok? Lake, ele decidiu se mudar então para Chicago, né? Com um intuito muito simples. Ele queria colar em Dowie e ele queria aprender sobre cura. Ele estava praticamente obstinado por isso, odiava a doença, odiava a enfermidade, queria acabar com ela, não só se caso houvesse na família, mas com qualquer outra pessoa, né? Essa era a intenção dele, não é? E ele queria ensinar outras pessoas também. Ele queria ensinar sobre cura. Ele queria difundir isso. Ele queria que aquilo pudesse ser aprendido e que pudesse ser ensinado, ok? E ele aprendeu. E ele aprendeu com o Dowie, né? Ele passou a ministrar. E ele, então, obviamente, começou a descobrir falhas, começou a descobrir gaps, lacunas, né? E passou a corrigir. O que é corrigir um gap, uma lacuna no Ministério de Cura? É verificar que ele não funciona por algum motivo, por alguma razão, e essas razões são estabelecidas como razões ou como desculpas ou o que quer que seja. E é você pegar aquilo e confrontar com a Bíblia, né? E aí, apesar da experiência estar dizendo isso, né? Nós estamos aqui com fatos, ok? De que foi ministrado, não houve cura, a pessoa faleceu. Então, ela faleceu por tal motivo. Mas espera aí, a Bíblia concorda com isso? O que a Bíblia fala? E aí você confrontar com a Bíblia e descobrir que talvez não seja assim. Então, você suprir esse gap, passar por essa tradição, crer mais na palavra do que na experiência, e aí você passar a ter experiências diferentes do que o que você tinha antes. O que aconteceu é que Lake ele passou a ter resultados melhores do que Dowie, ok? O que estava acontecendo aqui
era que a igreja estava despertando para aquilo que sempre pertenceu a ela, nunca deixou de pertencer a ela, ok? Desde que ela foi determinada lá atrás, como a gente conhece no livro de Atos. Então as pessoas elas estão sempre perguntando se é necessário ser batizado do Espírito Santo, se é necessário falar em língua, se é necessário ter dom de cura, para que assim possam curar e etc e tal. E a resposta para essas perguntas é que não é necessário. E a gente repara isso porque o movimento pentecostal ainda não tinha chegado, né? Os Estados Unidos, ali em Chicago, eles não conheciam nada a respeito disso, e mesmo assim eles operavam em cura, e haviam curas tremendas, e existia outros ministérios, ou estavam nascendo outros ministérios tremendos, e a gente vê que era possível sem ter vencido esses pontos que a gente comentou agora. Na verdade, nós fomos comandados, né? Em Marcos 16, 2, né? A impor as mãos sobre os enfermos e eles serão curados, ok? Deixa eu só dar uma olhada aqui, porque eu fiquei com dúvida se essa referência que eu acabei de citar tá certa. Então, já cheguei. Não tá certo. Não é Marcos 16, 2, né? Nós comandados, né? Do 15 ao 18, ok? Então, só para corrigir isso aí, realmente em Marcos 16, tá? Então, vamos continuar. Nós fomos comandados a impor as mãos sobre os enfermos e eles se recuperarem e serem curados, ok? Então, é pela fé de que todas as doenças e todas as enfermidades já foram pagas, já foram curados, né? E estabelecer isso aqui na Terra, tá? Então, uma vez entendido isso, as coisas começam a acontecer, mas a gente vai ter momento oportuno para falar sobre tudo isso aí. Então, Dowey, ele realizava reuniões em casas, muitas casas, né? E ele realizava reuniões e pessoas seguiam realizando essas mesmas reuniões, onde havia estudo, existiam pequenas comunhões e acabavam se tornando igrejas em casas, né? Até muito parecido com o que a gente vê no livro de Atos. Acontecia assim naquela época. E Lake, ele estava em uma dessas, ok? Então, quando fala que ele se tornou diácono, presbítero e tal, não sei o que, foi trabalhando ali, como se fosse um ponto da igreja ali em alguma casa, né? E assim ele acabou crescendo ali nesse ministério. Essa igreja, essa turma aí de Dowey, eles fundaram uma cidade, para vocês terem ideia, chamada Zion, né? Ficar mais ou menos 40 milhas ao norte de Chicago, né? E Lake, ele foi para essa cidade, ele tinha um emprego regular nessa cidade. E o interessante é que nessa cidade, as pessoas que estavam lá, e basicamente as pessoas eram as pessoas da igreja de Dowey, elas eram inflexíveis quanto ao conhecimento bíblico em relação à cura, ok? Então, lá ninguém tomava remédio, não tinha hospital, não tinha médico, não podia comprar remédio, não podia ir a médico se descobrisse que alguém tinha ido no médico, tinha tomado remédio, eles desligavam aquela pessoa, vocês não têm a mesma comunhão que a gente. E era basicamente assim que acontecia, tá? E quando o Lake ele estava lá, a esposa dele, a Jenny, ela estava ficando bem doente, né? E ela não podia ir a médicos, ela não podia tomar remédios, então ela foi visitar algumas pessoas, né? Para fazer o que eles faziam nessa cidade quando uma pessoa ficava em alguma situação assim. E o que aconteceu lá foi o seguinte, ela foi com o filho, né? O filho de 4 anos, chamado Otto. E esse filho, ele estava brincando pela casa dessa pessoa onde eles foram, e lá nessa casa ele achou uma arma. E ele pegou essa arma, achou que era um brinquedo, veio brincando com essa arma, chegou perto da mãe, nas costas dela e pumba! Meteu o tiro na mãe, né? A bala ela ficou ali meio arrochada, ali, atacada ali junto com a coluna vertebral, né? Ela ficou naquela posição, Jenny caiu, eles pegaram ela correndo, levaram para casa, mandaram chamar o Dr. Lake. Ele foi chamado, quando ele chegou lá, ele botou uma pessoa no portão,
deu ordens que ninguém que fosse alguém de Zion poderia entrar, alguém da comunidade. Por quê? Eles não queriam ninguém crédulo lá dentro, né? E eles entraram e ali só tinha uma opção, Deus curar ou Deus curar, né? Não tinha nenhuma outra opção. E foi um tiro praticamente a queima-roupa, né? E foi muito sério. E o resumo da história é que eles oraram por 18 horas. 18 horas eles ficaram orando, ordenando, né? Intercedendo ali pela cura para que ela fosse curada. E o que aconteceu foi que a bala ela foi cuspida de dentro do corpo. Ela foi eliminada das costas da Jenny e caiu ali sobre a cama que ela estava. E aí a ferida ela cicatrizou e ela curou enquanto eles estavam orando ali por ela já há um bom tempo, mas foi o que aconteceu. E o irmão Curry ele fala que é impressionante como coisas maravilhosas acontecem em Deus quando não se há recursos, né? Como é diferente, né? Porque o que aconteceria, e muitas vezes acontece conosco, é que se acontecer uma coisa dessa, alguém pode até ter uma ideia de, não, deixa eu orar aqui rapidinho, mas orou ali, não aconteceu nada, corre para o hospital para a pessoa não morrer. E eles eram drásticos nisso, né? E o que a gente vê é que por não haver outra situação, ou curava, o que aconteceu foi realmente a cura. Isso significa crer e não ter nenhuma dúvida a respeito de que isso vai acontecer. O irmão Curry ele fala que na África o negócio é muito poderoso, né? Assim, são milhares e milhares de cura, mas a questão não é a cura, a questão é a adesão das pessoas. E ele ficou maravilhado quando ele chegou lá e ele perguntou, irmão, Estados Unidos é tão difícil, faz-se tantas coisas e tem que ir lá e mostrar no grego, no hebraico e fazer aquela coisa toda e tal, e mesmo assim poucas pessoas aderem e tal, e aqui você só fala, começa a falar, Deus cura, as pessoas vêm e juntam uma quantidade absurda, e por que isso acontece aqui, né? E aquele irmão, pastor lá, falou, irmão, aqui na África a gente não tem um hospital em cada esquina, né? Nós não temos muitos recursos. E para boa parte dessas pessoas, ou Deus cura, ou elas morrem, né? Então elas se agarram no que elas têm. E é por isso que a adesão é tão grande e por aderirem, o ministério rompe de uma forma extraordinária. Então, talvez isso seja uma razão, uma primeira razão da gente pensar por que não acontecem curas tão fantásticas em outras partes do mundo, tá? Só algo para a gente refletir. Em outra situação, essa mesma esposa de Lei que ela estava morrendo daquele problema de coração. E aí, quando eles constataram isso, que ela estava para morrer, eles enviaram um telegrama para Dolly, né? Que ele já não estava lá nessa cidade, estava em outra, não sei se era Chicago, onde é que era. E aí era a forma de comunicação, mandou o telegrama, ele recebeu, respondeu na hora, falou às 9h30 da manhã estaria orando por ela, né? Quando deu essas 9h30 da manhã, já tinha passado um pouco, Jenny, ela olhou pro relógio e falou, ó, já passou de 9h30, significa que Dolly já orou por mim, então eu tenho que estar curado. E ali ela levantou, e quando ela levantou, tomou essa atitude de crer, de levantar, enfim. Quando ela levantou, ela constatou que ela não tinha mais nada, pôde fazer tudo normalmente e não sentia absolutamente nada. E era o horário realmente que Dowie tinha orado, era o momento que ele orava mesmo pelas pessoas, pelos pedidos que ele recebia. Então tudo isso aconteceu antes do movimento pentecostal, ok? Antes de qualquer um deles serem batizados em outras línguas, acontecia essas coisas, e o movimento ele só chegou para Chicago depois que eles já estavam lá em Chicago. Então, seguindo aí a história, né, os itens na página 14, para quem está com o manual, quando
John D. Lake, ele estava com 31 anos, ele mudou lá para Zion para estudar e trabalhar diretamente com Dowie. Depois isso é a frase dele, né? Estou indo para Zion estudar cura divina para que eu possa então ensiná-la, né? Foi o objetivo dele, né? Zion de Dowie entra em colapso, né? Depois Charles Parham realiza uma reunião pentecostal em Zion em 1906, né? O que aconteceu foi que houve uma forte oposição, né? Aquilo ali, né? F.F. Bosworth e Mary Burgess foram os primeiros a receber o batismo no Espírito Santo, que eles têm o registro lá. E aí a perseguição tornou-se tão forte que Bosworth teve que deixar Zion e mudou para Dallas, no Texas, iniciando o Full Gospel Tabernacle, que foi a primeira Assembleia de Deus, né? Era o tabernáculo do Evangelho completo. E Lake, ele recebeu o batismo do Espírito Santo em outubro de 1907, com 37 anos. Então, ele foi batizado no Espírito Santo nesse momento. Em 1908, ele vai como missionário para a África do Sul, com a família, as 9 pessoas integrantes da família dele, e 3 outras pessoas. Não teve nenhuma ajuda para ir, foi por conta. Em maio de 1908, ele chega em Johannesburg, onde ele converte uma igreja de Dowie, e ele assume, né, essa igreja. Em 22 de dezembro, Jenny, a esposa de John D. Lake, ela morre enquanto Lake estava fora, né, ali pela África, e ela foi enterrada antes que ele retornasse. E o que dizem é que as pessoas estavam com inveja e, enfim, aquela coisa maluca que a gente escuta falar. E lá na África eles tinham um lugar onde coletava água que caía para que elas pudessem tomar, enfim. E falaram que tem relatos dizendo que eles ficaram colocando ali um pouco de algum veneno, não sei, alguma coisa, até que ela morreu. E quando morreu, eles curaram para enterrar ela porque acreditavam que se Lake voltasse, antes de enterrar, ele iria orar e ela seria ressuscitada, porque isso já estava acontecendo. Ele já tinha orado por pessoas e pessoas já tinham sido ressuscitadas lá na África, né? Bom, o que aconteceu foi que mesmo assim, Lake ele não foi embora. Ele ficou lá, ele permaneceu 5 anos ainda depois. E ele começou 500 igrejas de nativos na África, e ele criou outras 125 igrejas, né, que eles chamam de igrejas de brancos, né? E Lake, ele também, né, tem relatos que ele parou uma praga, né? E ele demonstrou o domínio sobre os germes da doença. Nesse momento aconteceu uma inveja, né, de Bowie e Cooper, né, que convenceram o sócio de Lake, né, Esmail Haq, a tentar derrubar Lake. Então, escreveram cartas para a América, para os mantenedores de Lake, dizendo que ele estava fazendo mau uso dos fundos e tal. E aí decidiram paralisar essas ajudas financeiras até que tivessem investigados, né? E o dinheiro ficou tão escasso que Lake teve que chamar de volta seus missionários, né? Teve que parar essa obra que ele estava fazendo e explicou a situação. E, enfim, depois eles fizeram uma comunhão, voltaram para o campo, enterraram 14 homens e 14 mulheres, não sei por que está aqui. E a investigação provou que Lake ele era inocente, e mais sobre isso depois. 1º de fevereiro de 1913, Lake, com 43 anos, ele retorna aos Estados Unidos com seus filhos de forma permanente, ok? Em 1913, ele se casa com Florence Switzer, que viveu até 1964, nasceu em 85. Em janeiro de 14, Lake vai visitar a Inglaterra, onde ele encontra um grupo chamado Conselho Pentecostal Internacional, né? Foi um momento em que ele decidiu fundar o Conselho Internacional Apostólico, ok? Que é o nome do ministério que a gente encontra até hoje, né? É isso aí. E ele não retorna para os Estados Unidos, e ele retorna para os Estados Unidos e ele foi convidado para participar da fundação da Assembleia de Deus, né? Que a gente tinha visto lá. De Hot Springs, desculpa. E ele participou, mas ele nunca se juntou à Assembleia de Deus, ele simplesmente participou e ajudou e tudo.
E ele viajou de trem para Spokane e foi convidado a pregar em uma igreja chamada Igreja da Verdade. Era um movimento novo, uma igreja de um pensamento novo, né? Isso em setembro de 14. Mas o que aconteceu é que ele falou que a verdade deles não era a verdade de Lake, né? Ou seja, a sua verdade não é a minha verdade. E ele ali pregou para aquelas pessoas a mensagem completa. E ali as pessoas começaram a se converter ao evangelho real de Jesus Cristo, né? E aí uma pessoa chamada Grier, ele pediu para que Lake ele pudesse usar salas, né, que tinham do lado da igreja, para ensinar a cura divina e orar pelas pessoas. E foi aí que surgiu as famosas salas de cura, né, que ficou conhecido mundialmente. Em janeiro de 2015, Lake teve que se mudar para um espaço maior, porque aquelas salas já não comportavam mais, e ele se mudou para 2 prédios. O segundo prédio dele foi o chamado edifício Rocker, e vinham tantas pessoas que ele teve que começar a treinar outras para ajudar a ministrar. Então ele começou a ensinar e aquela coisa toda, mas daqui a pouco ele teve que realmente colocar as pessoas nos postos, porque ele não conseguia atender o tamanho da demanda, né? Ele começou uma série de palestras que ele chamou a ciência da cura divina. E quando as pessoas vinham para a oração, ele exigia que elas se comprometessem a vir todos os dias durante 30 dias. Essa era a exigência dele. E ele também exigia que deixasse seus medicamentos na sala de cura. Nada de você tomar remédio, você vai ser curado aqui pelo poder de Deus, né? E era assim que ele fazia. E ele nunca assumiu um caso que não estivesse comprometido somente com Deus para a manifestação da cura. Então, ele era um cara muito científico também. Então, se você quisesse, você não podia ter outras coisas para que falasse que foi outras coisas. Então, você tinha que se comprometer que ia ser Deus e tão somente Deus, caso acontecesse, né? Daqueles que não estavam doentes, mas que estavam treinando para poderem ministrar cura, era solicitado que eles comparecessem todos os 30 dias. E no final do tratamento, eles recebiam o nome de um paciente que estava em estado terminal, e eles eram enviados para suas casas para permanecerem ministrando até que o enfermo fosse curado. Não voltavam antes de curar, né? Eles não aceitavam antes, não aceitavam não. Tinha que ir e tinha que ser curado. Se eles falhassem, eles não deviam retornar às salas de cura, né? O ministério deles teria, assim, acabado, né? As salas de cura, elas ficaram em operação de abril de 1915 a maio de 1920, foram 5 anos. Durante esses 5 anos, 16 homens e mulheres foram treinados, né? Foram os técnicos em cura divina, foi aí que surgiu o nome, né? E eles realizaram 100 mil curas durante esses 5 anos, que foram documentadas, devidamente documentadas, e foi uma média de 20 mil curas por ano, né? E as salas de cura de Lake, elas foram responsáveis por fechar o Deaconess Hospital em Spokane. Eles chegaram a fechar um hospital numa cidade chamada Spokane. Em seguida, né, Lake ele mudou-se para Portland e ele realizou a mesma coisa com uma outra equipe. Por quê? Porque eles começaram a falar que existia uma coisa sobrenatural em Spokane. Eles começaram a falar que lá havia um portal, havia uma coisa mística e tal, com Deus, e que por isso lá acontecia coisas extraordinárias. E ele ficou doido com isso. Ele, não tem nada a ver, isso é a palavra de Deus. Ande na palavra de Deus e ela acontecerá. E ele mudou para outro lugar para provar que isso era verdade. Lá ele treinou uma nova equipe e mais uma vez em 5 anos, 100 mil curas devidamente documentadas. Então, ele teve lá em Portland em maio de 1920 até abril de 25. Então, ele foi para Sacramento, né, na Califórnia, San Diego e depois Houston, no Texas. Enquanto ele estava em Houston, Lake pediu que um DHT, né, um técnico em cura divina, chamado Jitters, fosse de Spokane para ajudá-lo a iniciar o trabalho. Jitters ele chegou com sua esposa, filho e nora, né? Lake teve que voltar para Spokane e deixar o trabalho ao cuidado dos seus Jitters. Lake se restabeleceu em Spokane definitivamente em 1931. Quando Lake voltou a Spokane, ele descobriu que o trabalho que ele tinha estabelecido tinha fechado, tinha acabado, né? E ele comprou um prédio, começou uma igreja e abriu salas de cura na igreja. Então, Lake ele viveu em Spokane até sua morte, que foi em 16 de setembro de 35.
No final de 1930, o prédio original, né, da sala de cura, o edifício Rockery, né, foi completamente queimado, não sobrou nada, né? Quando o prédio foi construído, ficou outro prédio totalmente diferente, e ele nunca botou os pés nesse prédio, não sobrou nada do original, e tudo que ouviu falar sobre esse prédio foi falso, né? Então, para quem conhece, é algo que eles têm a respeito disso. Quem não conhece, não é relevante para a gente. Mas foi isso. Lake, ele teve um total de 12 filhos e filhas. A filha de Lake, Gertrude, casou com Wilford em 1941, e eles recolheram todo o material de Lake, né? E eles guardaram até ser passada para a pessoa que deveria assumir o ministério e continuar. Uma parte do material era uma profecia que o próprio Lake ele entregou em 24 de maio de 1934, falando sobre a pessoa que iria assumir o ministério e levá-lo adiante. Então, basicamente foi isso. E eu estou aqui no manual, na página 16, e aqui no manual vai falar um pouco sobre a história das salas de cura, né? E tudo mais. Já falamos, né, um pouco sobre isso, e a gente não vai entrar nisso aí, não. Tem registrado também na página 17 qual foi a palavra profética entregue por John D. Lake, né? Então, basicamente, a palavra profética falava sobre um tempo em que a igreja iam existir aqueles que iriam cobiçar o lucro e a ganância, ia ser o Deus dessas pessoas, elas iam exaltar a si mesmas e as suas doutrinas, né? Mas que Deus ia restaurar os caminhos antigos, né? E que nesse tempo o mundanismo certamente estaria na igreja. Enfim, ele vem pintando todo um cenário, né? Não sei se você reconhece alguma coisa. E no final fala sobre uma pessoa que iria continuar esse ministério. Fala quantos anos depois disso acontecer. Fala, na verdade, quantos anos depois essa pessoa ia ser atentado contra a vida dela, né? 20 anos depois do falecimento de Lake, né? E a gente vai ver que surge a história de John D. Lake, ou de Curry Blake, e isso vai ficar para a próxima aula. Então, para fazer um fechamento aqui, a gente vai ver que John D. Lake ele perseguiu a cura, ele perseguiu o ministério de cura, ele não recebeu em momento nenhum uma unção especial, de um dom especial, um presente especial da parte de Deus, para, a partir de hoje você é um ministro de cura, vá por todo mundo curando os... Não. Ele perseguiu isso. Para ele foi uma questão pessoal e particular, e ele foi atrás, aonde tivesse que ir, mudou de país, fez tudo que ele teve que fazer para desenvolver, aprender e ensinar outras pessoas nisso, e foi assim que aconteceu. A gente entende quais foram as causas, os motivos, as razões, e basicamente foi isso que a gente tem da história de John D. Lake, tendo relatos de coisas extraordinárias, no meu ponto de vista, como o fechamento de um hospital, ou uma cidade funcionar sem médicos, sem remédios, sem hospitais, coisas que não sei se nós vamos ver mais hoje em dia, mas coisas interessantes de entender por que esse ministério tem a pegada que tem. Então, quem está aí com seu manual, vamos começar aí na página 18, ok? Como e por que Curry Blake ele entrou no ministério de John D. Lake, ok? Então, página 19, vamos lá. Curry ele nasceu em 1º de abril de 59, foi filho único. Aos 17 meses ele estava numa reunião familiar e o pai dele saiu para comprar alguma coisa, né? Ele entrou no carro, deu ré, o bebezinho foi atrás, Curry foi atrás, enfiou atrás e o pai passou por cima. O couro cabeludo foi arrancado de orelha a orelha e a orelha direita ela foi arrancada, né? O pai desesperou, entrou correndo, falando que tinha matado o bebê deles, e o avô foi lá, pegou o neném, pegou a orelha e tudo, e foi para o hospital. Chegando no hospital, o médico olhou a situação e falou, esquece, sem chance, vai morrer. E a mãe era cristã, ela era pentecostal, e, se eu não me engano, era assembleiana, não sei, mas ela foi orar diante de Deus, não, Deus, eu dedico ele ao Senhor, que ele viva e tudo, e aí
o médico voltou e falou, ó, nenhum sinal de dano cerebral foi encontrado, mas ele certamente vai ser... Não, aí disse que ele ia viver, ok? Mas que ele ia ficar um vegetal. E aí a mãe não aceitou e orou que ele seja perfeito e tal. E ficou ali pagando preço. O médico volta, fala que não teve nenhum sinal de dano cerebral, mas que não ia ter cabelo, nem ia ter audição. E a mãe volta diante de Deus e que ele seja perfeito, que ele seja pleno. E aí, resultado, 6 horas depois, 172 pontos. Estava lá, tudo terminado. Ficou no hospital durante esse tempo. E ok, ele tinha parado de enxergar. Passou um tempo depois, um dia, ele viu pessoas chegando e reconheceram que ele estava voltando a enxergar, e uma benção. Dr. Jackson. Então, basicamente, a mãe prometeu, né, que ia ensinar Curry a respeito das coisas de Deus e ensinou ele a ler, usando a Bíblia. Antes de ele começar na escola, ele já tinha lido entre 4 e 8 vezes a Bíblia, que no caso a que foi usada foi a King James, ok? Bom, ele com 9 anos de idade ele foi salvo. Ele entrou então para a Força Aérea dos Estados Unidos, né? Mais para frente, na parte de polícia de segurança para resgate. Foi então chamado para pregar. Ele era batista, participava de uma igreja próxima da casa dele, né? Mas ele sabia que Deus curava, porque ele conhecia a história dele, né? E ele sabia do milagre que Deus fez na vida dele, então, apesar de batista, ele cria sim na cura. Tá? Ele casou com a esposa dele, conheceu, casou, teve uma primeira filha chamada Erica Dawn Blake, que nasceu em 17 de novembro de 78, ok? O problema foi que essa filha nasceu com um tumor na língua, né, um hemangioma, e era uma coisa atípica, incomum, sem muitos estudos a respeito, e não foi detectado nenhum dos ultrassons, estava todo mundo esperando na época. Quando nasceu, foi um susto para todos, né, uma coisa horrorosa, um câncer grande, cheio de veias, sangrando, aquela coisa toda, e foi um susto para todo mundo. E quando o Curry ele descobriu isso, ele começou a estudar cura. Ele precisava de cura, ele precisava entender sobre isso, e ele tinha um caso que ele tinha que curar, que era a filha dele, e ele precisava aprender a respeito disso, e ele foi atrás dos melhores, estudou com todos eles, e ele passou a ter alguns resultados, né? Mas não era o suficiente. O que começou a acontecer à medida das orações é que aquele câncer que ele ia crescendo, ele estacionou no crescimento, então ele começou a diminuir muito levemente, tá? E em março de 80, o segundo filho, né, que foi o John, nasceu, e eles ficaram naquela situação, ficou um custo muito caro, não sei se foi 150, 250 mil, não sei se por mês ou por ano, na época, né? E eles não tinham condição de pagar isso, o Instituto sugeriu que eles pudessem estudar a filha, então eles assumiriam os custos. Eles toparam, e se eu não me engano, toparam, e aí ela ficou sendo cuidada, e eles não se viam muito, né? Curry com a esposa, enfim, ficou essa situação toda. E o que aconteceu foi que a filhinha faleceu em 13 de fevereiro de 81. Quando isso aconteceu, ele saiu ligando, Curry saiu ligando para todos os pastores, né, pessoas que curavam, que exerciam esse ministério de cura, e eu acho que nenhum deles topou, e enfim, não teve jeito. Ficaram numa situação difícil, porque ou cortava aquela língua para poder fazer o velório, ou não sei bem direito a razão, mas não dava. E aí eles resolveram então enterrar logo no dia seguinte, que foi o dia dos namorados, acho que não teve muito parentes, essas coisas, no velório, e enterraram a menina. Eles, pelo que eu entendi, não culparam a Deus, entenderam que quem matou foi o câncer, e ele definitivamente não gostava de câncer. E aí, em outubro, né, no mesmo ano de 81, nasceu a segunda filha, né, que foi a Crystal, e que eles entenderam que foi uma restituição da parte de Deus, porque ela era exatamente igual à primeira, com exceção de que ela não tinha, graças a Deus, o câncer e tudo mais. Curry ele fez um voto com Deus, de buscar como fosse possível encontrar resposta para ajudar outras pessoas a respeito de cura divina, né?
Então, ele definitivamente não gostava do câncer, ele odiava o câncer e qualquer enfermidade, ele queria acabar com elas e ajudar as pessoas. Ele fez esse voto com Deus e passou a perseguir esse ministério na vida dele, ok? Ele estudou todos os evangelistas de cura disponível, todos os cursos que ele encontrou, ele fez todos, leu todos os livros, até atualmente ele tem todos os livros, né? Ele encontrou um cara chamado Wigglesworth, que ele tinha um ministério incrível, 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 entretanto ele nunca reproduziu. Então significa que somente ele operou no que ele operou, que foi incrível, mas somente ele, né? E ele ouviu falar, na verdade, de um outro ministério, de um cara chamado Lake, que ele tinha feito, né? Ele desenvolvia o ministério, mas o que chamou a atenção é que ele ensinou e que reproduziu o ministério. E aí o problema foi que Lake já havia falecido, né? E isso definitivamente é um problema, porque ele não podia ter contato com a pessoa, mas ele foi atrás de tudo quanto é que é material, fitas, documentos, o que ele pudesse reunir a respeito dessa pessoa, e ele encontrou a filha de Lake e o genro, né? Que tinham, lembra que a gente falou que eles tinham reunido todo o material que existia de John D. Lake, ok? E aí ele ficava ligando e ele precisava fazer aquilo, e para você ter ideia do nível de como ele perseguiu entender a respeito das coisas de cura, ele não tinha dinheiro para pagar a conta de luz, pagar outras coisas, mas ele tinha que pagar a conta de telefone, que era extremamente caro. Uma vez por semana ele ligava, fazia esse interurbano para tirar todas as dúvidas que ele tinha, e aí o pessoal tirava as dúvidas, ele anotava tudo, então ele ia passar a semana estudando e vinha outras dúvidas, e aí ele ligava na outra semana para tirar essas dúvidas e assim por diante, e assim ele fez por muitos anos. Não sei se chegou a ser 7 anos, quantos anos, muitos anos. Ele começou a crescer nisso, né? E em determinado momento eles falaram, cara, esse negócio é estranho, esse interesse está grande demais. Começaram a perguntar, Blake, conta a sua história, né? E tal. E aí quando foram ver, o ano que Curry Blake tinha nascido era de acordo com a profecia, porque foi o ano que tinha aderido o Alasca e o Havaí aos Estados Unidos. Foi o momento que os Estados Unidos parou de crescer, territorialmente falando. E aí perguntaram a data exata do acidente que ele tinha tido. Ele não sabia. Eles pediram então para confirmar e retornar, e ele confirmou com a mãe. Quando perguntou para a mãe sabia na hora de cabeça, porque foi uma data marcante. E quando ele retornou, bateu com a data, que era 25 anos depois do exato dia em que Lake faleceu. Exatos 25 anos, confirmando mais uma vez a profecia. Então, quando juntaram tudo, tudo indicou que era ele a pessoa que Deus havia predito que ia continuar esse ministério. E aí foi uma coisa assim que ele ficou, e aí Deus, esse ministério ele vai morrer se eu não conseguir levar ele no mesmo poder, né, e nos mesmos resultados que John D. Lake tinha, né? O que aconteceu foi que a Gertrude, a filha, morreu, né, em 86, em 87 morreu o genro, e eu não sei se foi ela, se foi outra pessoa, eu sei que ele descobriu uma pessoa que estava num lar de idosos e tudo, e não sei se era ela ou outra, me falha aqui agora, e ele ficava anotando tudo. Chegou um momento que ela falou, por que você não olha logo no manual, né? Lá tem tudo lá. E ele falou, você tem o manual? Ela falou, tenho. E ele perseguia esse manual e não conseguia encontrar esse manual com ninguém. E aí ela não deixou ele levar o manual, mas deixava ele estudar e anotar nas visitas que ele fazia. Depois que ela morresse, ela liberaria o manual para ele. E aí ele começou a orar, né? Deus, ela já tem 90 e não sei quantos anos, já passou da idade bíblica, né? Teve uma boa vida e tal, vai ser melhor ir contigo, leva ela. Eu preciso desse manual. E acho que 2 anos depois ela faleceu. E aí ele pegou o manual. Basicamente o manual falava sobre as tradições e como eliminar essas tradições. Mas ele começa então a desenvolver o ministério de John D. Lake, né? Em 89, a terceira filha do Curry Blake, ela estava no parapeito, assim, no segundo andar da casa deles, e ela
Blake, ele estava estudando, enfim, estava no escritório dele, se não me engano, no andar de baixo, e ele escuta um barulho, pau! Quando ele vai ver lá fora, a filha tinha caído. E ela tinha caído de cara, né? Os dentes entraram, enfim, teve todo aquele estrago, traumatismo, aquela coisa toda. E ele correu lá, quando ele chegou lá, ele encontrou ela sem pulso, sem nada, morta, né? E quando aconteceu aquilo, ele não aceitou, falou, diabo, você não vai levar outra filha minha, eu não aceito. E ele começou a gritar, você não vai morrer, você vai viver, eu te ordeno, você não vai morrer, você vai viver. E ele falava que enquanto ele dizia isso, mais vezes vinha na cabeça dele, você perdeu, eu vou levar ela e tal. E ali ele começou a entender, discernir quando o pensamento é dele e quando não é. Parecia muito o pensamento dele, entretanto, ele estava pensando e dando uma ordem, falando que ela não ia morrer e que ela ia viver. Ao mesmo tempo, tinha um outro pensamento dentro do cérebro dele, falando uma coisa completamente invertida, o que não faz muito sentido de acordo com os padrões de como o cérebro funciona. Então, eu sei que quanto mais ele ouvia essa voz, mais ele gritava, você vai viver, você não vai morrer. E assim foi. E em um determinado momento, ele vai lá, pega ela, leva para dentro da casa, lá na sala, coloca ela lá escorada na parede e continua gritando, você vai viver, você não vai morrer. Nisso que os familiares, a esposa, irmão, tal, desceram e viram a cena. Quando viram, começaram a gritar. E, meu Deus, o que aconteceu? O que aconteceu? E ele falou, se vocês não tenham fé, vão embora daqui, mas ela vai ser ressuscitada. E acho que botou para fora, não sei bem como é que foi. Ele continuou gritando, você vai viver, você não vai morrer. E ele passou ali quase 50 minutos fazendo isso. Até que um dado momento, a menina volta, né? E aí a primeira coisa que ela faz é pedir um pedaço de pão. Pedaço de pão. E aí ele entende, na Bíblia aconteceu isso também, e aí ele entendeu que quando a pessoa bota um pedaço de pão na boca, apesar de que não tinha como ela comer nada, ali ativa, né, a saliva, que ativa o estômago, que ativa, começa a ativar os órgãos, tudo de volta, e foi o que aconteceu com ela. Eles correram para o hospital, e ali ela foi, né, tratada e tal, e foi isso que aconteceu. Ela ressuscitou, então, foi a primeira pessoa que ele ressuscitou, né? Eu não sei hoje, mas eu acho que até 2010 ele já tinha ressuscitado 9 pessoas, né? As últimas já eram coisas mais rápidas, né? Em torno de 5 minutos de oração. Mas é algo que faz parte da história dele. Ok? Bom, ele ainda estudando e pesquisando em 95, né? Pauline Parham, ele prega nos arredores de Houston, né? Ele estando lá, ele procurou pela senhora Jettas, né? A nora do homem que Lake deixou cuidando na igreja em Houston, né? Ele encontrou ela, foi aí, era essa que tinha o manual. E aí ele encontrou ela no lar de idosos e aí ele conseguiu o manual daquela forma que eu contei, né? 2 anos depois ela morreu e aí deram o manual para ele. A gente está na página 20 do manual. E aí, com o manual em mãos, ele começou a estudar e ministrar diferente, ok? 9 meses ele ministrando em casa, ele atingiu o nível de 100% de pessoas curadas, né? Depois ele foi convidado por Sid Roth na TV e rádio, né? E ele orou pelo produtor dele, o câncer foi instantaneamente curado, né? Aqueles que estavam ouvindo pelo rádio também foram instantaneamente curados. E aí 50 mil pessoas foram treinadas pelo DHT, obtendo também resultados. E treinando agora uma média de 10 mil DHTs por ano, né? Técnicos em cura divina por ano. Até então, né, o momento desse manual, realmente 9 mortos tinham sido ressuscitados, 2 bebês mortos no útero por 2 semanas e também foram ressuscitados. Uma mulher no necrotério voltou, né, e essas pessoas foram ressuscitadas, né? Então, 2 bebês, uma mulher no necrotério, o Ângelo, que foi baleado por seu tio, que morreu e voltou, uma pessoa que morreu de câncer, curada, outra de AIDS, curada, epilepsia, curada, a outra de leucemia foi curada, outra de tuberculose curada, a outra de cegueira curado totalmente. Não, gente, acho que aqui foi o que as curas começaram a acontecer. Totalmente cego, aí ele começou a ver luz através do vidro do olho. Surdez curada, síndrome de Down curada, faltando órgãos que foram substituídos.
órgãos removidos que foram criados, né? Membros curtos que foram alongados, e é isso. John D. Lake, ele tinha uma média de 20 mil curas por ano, né? E aí eles passaram a ter 30 mil curas por mês. Tá? Isso aqui depois eu vou confirmar, mas eu acho que é isso mesmo. Que foi uma prova de que aqueles bons e velhos tempos de John D. Lake, eles não só foram reativados, como eles foram superados, né? Aqui segue uma lista, né, de outras grandes curas que aconteceram, né, através desse ministério. Ok? Depois, quem tem aí pode dar uma olhada. E é isso. Hoje segue o ministério, hoje estamos nós como frutos desse ministério, e hoje você que está aí ouvindo provavelmente vai ser mais um fruto desse ministério. O que a gente tira aqui de lição, mais uma vez, é que Curry Blake, ele também odiou a doença, ele odiou a enfermidade, entendeu como isso é algo do mal, do maligno, e perseguiu a cura, no momento nenhum foi ungido com um dom especial, alguém chegou e levantou, eis que agora você... Não, nada disso. Ele perseguiu, entendeu a posição de autoridade na Bíblia, passou a exercer, e então começou a acontecer, e ele acabou avançando no ministério, porque John D. Lake teve a maior taxa de 76%, em alguns tipos de doença eram 100%, em alguns outros tipos não alcançava o mesmo grau de resultados, ficando com uma média geral de até 76%. E Curry Blake, dos casos que eles têm ciência, né, porque nem sempre a cura é ali registrada ou não no momento, mas às vezes depois, né? Então, até o caso que ele teve ciência, alcançou 100% de cura, né? Então, hoje ele não busca outros ministérios de cura para aprender mais, porque hoje ele vê um evangelho pleno funcionando, e a missão é passar isso para frente para que outras pessoas conheçam as mesmas coisas, quebrem as mesmas tradições, ou tenham base bíblica para que, descobrindo novas tradições, elas mesmas quebrem e vivam a plenitude do evangelho de Deus naquilo que é dito a respeito de cura, ok? Então, nossa próxima transmissão, que infelizmente hoje não dá mais, vai ser sobre, mas que a gente também já fez na segunda semana, que foi ontem, a gente falou sobre a nossa base, qual vai ser a base da nossa discussão, e ela tem que ser a Bíblia tem que ser o juiz final, a Bíblia é o que tem que decidir, então a gente vai falar sobre isso, sobre a Bíblia, por que ela é essa autoridade toda, e depois a gente vai ver por qual motivo Deus cura, qual é a vontade de Deus, e a gente vai começar a passear pela Bíblia.